A gente começa essa próxima hora do jornal conversando ao vivo com o Dr. Gessi Labre Souza, ele que é o diretor-geral do Complexo Hospital do Trabalhador. Tudo certo dentro do possível? Dr. Gessi, boa tarde. Muito boa tarde, Maíra, e todos os ouvintes. Não sei se posso dizer que está tudo certo, mas na medida do possível estamos trabalhando muito. Eu lembro que a gente conversou aqui nos últimos meses, né, principalmente lá no começo da pandemia, e agora, praticamente um ano depois, parece que a gente... Parece não, né? Voltamos, doutor Gessi, àquele cenário de restrições lá do começo da pandemia, e esse cenário ocorreu, o senhor que está aí diretamente lidando com essa situação, por qual motivo, hein? Eu devo acreditar que por uma soma de motivos. O primeiro deles é de que efetivamente a gente identifica que a população cansou. Uma doença que se propagava a princípio para durar poucos meses, nós aí estamos fazendo um ano de pandemia. A segunda situação é essa questão toda ligada à vacina. Demora na aquisição, a dificuldade na aquisição, alguns acreditam, alguns não. Portanto, essa ferramenta que seria única para nos proteger ainda não se efetivou. E finalmente, a questão de novas cepas de vírus. Não há dúvida que nós estamos enfrentando, comparado com o ano anterior, que achamos que era o pico maior, não era verdade. Estamos enfrentando nesse momento, até pelas posições que foram colocadas hoje pelo governador, uma situação pandêmica mais grave do que o ano passado. O pico de hoje está maior do que um ano atrás. Doutor Gessi, qual é a situação hoje do Complexo Hospital do Trabalhador? Número de leitos, né, exclusivos para a Covid-19, está com 100% de ocupação, UTI, como está a situação? Isso, então o complexo ele é formado por um conjunto de hospitais e nós temos então 72 leitos de terapia intensiva exclusivas para Covid. Eu não estou colocando nesta conta leitos para o trauma, que também estão lotados. Todos os 72 leitos, neste momento, estão ocupados com pacientes gravíssimos. Nós temos ainda um conjunto, aqui em Curitiba, nas unidades que compõem o complexo, de 45 leitos de vagas de isolamento respiratório. Eu tenho, nesse exato momento, apenas uma vaga de isolamento respiratório, que são pacientes que ainda não estão em nível de UTI, mas estão precisando ficar internados, porque já dependem de oxigênio. Doutor Gessi, o senhor citou que esses 72 leitos de UTIs exclusivos para a Covid estão ocupados com pacientes gravíssimos. Esses pacientes, seria interessante a gente esclarecer para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, esses pacientes chegaram há quanto tempo no hospital? Qual tem sido a rotina? Quem são essas pessoas? Se nós tínhamos, o ano passado, uma característica muito clara de somente praticamente idosos, e com um quadro que evoluía de forma oscilante e longa, nós estamos tendo agora um mix deste público que tinha o ano passado, mas somados a jovens com uma evolução rápida e curta e, infelizmente, com mortalidade entre jovens. Perdemos aqui jovens de 29 anos, 35 anos de idade, que já não ficaram tanto tempo em ventilação mecânica como estamos vendo o ano passado. Infelizmente mudou um pouco a característica da doença e informar aos ouvintes que realmente a situação beira o descontrole e é por isso que atitudes mais duras foram tomadas na data de hoje. E eu espero sinceramente, como dirigente da área de saúde, que as pessoas respeitem o isolamento, os cuidados, porque a frouxidão que nos pareceu que a doença já tinha passado nos levou a esse estado de praticamente descontrole da pandemia. Portanto, vou até reforçar aqui, o senhor não tem hoje um leito para atender um paciente na UTI com Covid-19? Neste momento, nenhum leito disponível. E não há perspectiva, né, de que os pacientes que hoje ocupam os leitos recebam alta da UTI? Infelizmente, nós temos uma perspectiva, de que nas próximas 24 horas falecerão de 2 a 4 pacientes. Nossa, doutor Gessi. O índice de mortalidade nas UTIs Covid em pacientes críticos é em torno de 30%, Maíra. E nós temos pouca terapêutica a oferecer. É difícil até reconhecer isso, mas as pessoas têm que nos ouvir. Não é uma doença de brincadeira, é uma doença extremamente grave, letal
e que está acometendo a nossa população, e nós temos aqui evidenciado o sofrimento dessas famílias que perdem o seu ente querido. Existe uma reunião, né, que o senhor deve realizar com a Secretaria Municipal da Saúde, uma reunião emergencial para tratar o assunto? Isso, houve uma reunião agora, que terminou há minutos atrás, com a Secretária Municipal de Saúde, dando conta de que o município de Curitiba apoia as decisões do governo do estado e que estão suspensas todas as cirurgias eletivas por um período, né, que vai ser reavaliado dentro de alguns dias, e ela coloca a situação de que todos estão no limite, as unidades todas hospitalares fazendo o seu máximo, e que ela espera que essa redução da circulação de pessoas nos dê a condição de assumir a governabilidade do número de casos novamente. Porque não havendo este controle do número de casos, não haverá leitos suficientes para absorver os pacientes. Doutora Gessi, quando esses pacientes chegam para atendimento, o senhor que lida com eles, o que eles contam? São pessoas que sabem como contraíram a doença? É uma doença que, na maioria das vezes, a pessoa ela não tem noção de onde pegou. Exceto naqueles casos em que um familiar ficou doente primeiro e deu positivo, e aí ele teve contato com aquele familiar, tipo festas, tipo encontros de família, esse tipo de coisa. Mas aquele que pega no ônibus, que pega no trajeto, que pega na empresa onde tem muita gente, fica sem saber aonde exatamente pegou. A transmissibilidade da doença nos parece ter aumentado porque essa cepa de vírus que nos está atingindo nesse momento, ela tem uma transmissibilidade maior, é o que a literatura mostra. E um perfil de agudização mais rápido também. Doutor Gessi, o Hospital do Trabalhador, a gente sabe, é um dos principais hospitais que atende trauma aqui na nossa cidade, né? Então eu queria que o senhor reforçasse como é importante que as pessoas deixem de circular para que não ocorram acidentes e com isso acaba sobrecarregando, né, o Hospital do Trabalhador. Nós somos o maior pronto-socorro do estado do Paraná, Maíra. E está tudo cheio. Nós temos uma UTI de 30 leitos para a traumatologia. E toda ocupada. Não só em acidente de trânsito, a questão da violência interpessoal, mas infelizmente nós temos acometidos de acidentes domésticos. A pessoa vai subir a escada para arrumar a telha, cai, quebra a perna. A pessoa sobe no telhado para arrumar a antena, escorrega. A pessoa está lavando a calçada, escorrega e cai, o idoso. Então, assim, não deixou de acontecer as outras coisas. E por isso, nós temos um mix de atendimento. Não deixou de acontecer na nossa maternidade os nascimentos. Então, o hospital está todo lotado. E eu quero dividir a maior angústia. Se algumas categorias tiveram a possibilidade de fazer home office, tiveram alguns que puderam ficar em algum tempo na sua casa e cansaram disso, os profissionais de saúde, Maíra, não tiveram nada. Nem Natal, nem Ano Novo. Eles estão exaustos, emocionalmente e fisicamente. Então é quase que um pedido de ajuda. A população tem que nos ouvir. A população tem que se cuidar. Nós não podemos zelar por aquele que não se cuida. E nós estamos sendo vítimas de alguns deles. Aqueles que são incrédulos, aqueles que não acreditam na doença. Os números mostram, e nenhuma outra doença matou tanto quanto essa. Então, eu tenho visto aqui profissionais exaustos. E a pergunta, não dá para aumentar mais leitos? Uhum. Não há condição de equipe para fazer isso. Ninguém mais quer trabalhar mais, não aguentam mais. O senhor fez um pedido, doutor Gessi, e saiba que nós aqui, equipe de jornalismo da CBN Curitiba, não vai cansar sempre de abrir o microfone para esse tipo de pedido e continuar aqui alertando a população do que está acontecendo. Até por isso que a gente conversa agora com o senhor para mostrar qual é a situação dos hospitais aqui da nossa cidade. Microfone sempre ligado aqui. Muito obrigada por ter atendido mais uma vez aqui em meio à pandemia, ter parado aí o seu trabalho para fazer esse alerta aqui durante a nossa programação, doutor Gessi.
Olha, eu é que agradeço, Maíra, toda a equipe da CBN e aos ouvintes por me ouvir. Espero que a gente tenha esclarecido alguns pontos de dúvida. Aqueles, quando chegar o momento, queiram se vacinar. É importante, você não deixa um filho de se vacinar contra uma doença. Essa doença é grave, é uma doença crítica, que a gente sabe como começa e não sabe como termina. Eu espero que a vacina chegue logo para dar um descanso a todos nós, que todos estão muito cansados. E eu sinceramente desejo que Deus proteja a nossa população no sentido de evitar tantas perdas aí para frente, tá? Tenham um bom final de semana. Muito obrigada, doutor Gessi. Até a próxima. Ótimo trabalho. Dr. Gessi Labre Souza, diretor-geral do Complexo Hospitalar, do Hospital do Trabalhador, melhor dizendo, que envolve, né, o Hospital do Trabalhador, o Hospital de Reabilitação e também o Hospital Regional da Lapa e o Hospital de Infectologia e Retaguarda Clínica.